1984. George Orwell. Parte 2, capítulo 3. Podemos vir aqui de novo, sugerira Júlia. Geralmente é seguro usar um esconderijo 2 vezes, mas não durante 1 ou 2 meses, claro. Assim que ela acordou, seu comportamento mudou. Voltou a ficar alerta e séria. Vestiu as roupas, amarrou a faixa escarlate em volta da cintura e começou a preparar os detalhes da viagem para casa. Parecia natural deixar que Júlia cuidasse disso. Ela obviamente tinha uma astúcia que faltava a Winston e parecia ter também um profundo conhecimento da área rural ao redor de Londres, acumulado a partir de inúmeras caminhadas comunitárias. O percurso que ela indicou era bem diferente do percorrido na ida e o levou a uma outra estação de trem. Nunca volte para casa pelo mesmo caminho de ida, Júlia disse, como se enunciasse um importante princípio geral. Ela partiria primeiro, e Winston deveria esperar meia hora antes de ir. Júlia escolheu o lugar onde os dois poderiam se encontrar depois do trabalho, dali a 4 noites. Uma rua em um dos bairros mais pobres, onde havia um mercado ao ar livre lotado e barulhento. Ela passearia entre as barracas fingindo procurar cadarços ou linhas de cerzir. Se achasse que a área estava limpa, assoaria o nariz quando ele se aproximasse. Do contrário, Winston deveria passar por ela sem dar sinais de reconhecimento. Porém, com sorte, no meio da multidão seria seguro conversar por 1/4 de hora e combinar o encontro seguinte. Agora preciso ir, ela disse assim que ele memorizou as instruções. Preciso estar de volta às 19h30. Tenho que dedicar 2 horas à Liga Juvenil Antissexo, distribuindo panfletos ou algo assim. Não é um horror? Ajude a espanar minha roupa. Tem alguma folha no meu cabelo? Tem certeza? Então, tchau, amor, até. Atirou-se nos braços dele, beijou-o quase com violência e um instante depois abriu caminho entre a vegetação alta e desapareceu pelo bosque quase em silêncio. Winston ainda não sabia seu sobrenome nem onde morava. Mas não fazia diferença, pois era impensável que alguma vez fossem se encontrar lá ou trocar algum tipo de comunicação escrita. Acontece que ambos nunca mais voltaram à clareira no bosque. Durante o mês de maio houve apenas mais uma ocasião em que de fato conseguiram fazer amor. Foi em outro esconderijo que Júlia conhecia, a torre do sino de uma igreja destruída em uma parte quase deserta da área rural, onde uma bomba atômica caíra 30 anos antes. Um bom lugar para se esconder, uma vez que você chegasse lá, mas o caminho era muito perigoso. Fora isso, só conseguiram se encontrar nas ruas, em um lugar diferente a cada noite, e nunca por mais de meia hora. Na rua era geralmente possível conversar, por assim dizer. Enquanto percorriam as ruas cheias, não muito próximos e jamais olhando um para o outro, mantinham uma estranha conversa intermitente, que era interrompida e retomada como a luz de um farol. Subitamente calada pelo surgimento de um uniforme do partido ou a proximidade de uma teletela, e resgatada minutos mais tarde no meio de uma frase. Então, abruptamente interrompida quando eles se separavam no lugar combinado, e continuada quase sem preâmbulos no dia seguinte. Júlia parecia bastante acostumada a esse tipo de conversa, que ela chamava de, abre aspas, falar a prestação, fecha aspas. Era também muito hábil em falar sem mover os lábios. Somente uma vez, em quase um mês de encontros todas as noites, eles conseguiram trocar um beijo. Estavam passando em silêncio por uma rua lateral. Júlia nunca abria a boca se estavam distantes das ruas principais.
quando houve um rugido ensurdecedor. A terra trepidou e o ar escureceu. E Winston se viu deitado de lado, ferido, aterrorizado. Uma bomba devia ter caído bem perto dali. De repente, ele se deu conta do rosto de Julia a poucos centímetros do seu. Mortalmente branco. Branco como giz. Até os lábios estavam brancos. Ela estava morta. Winston a agarrou e descobriu que estava beijando um rosto vivo e quente. Mas havia uma coisa poeirenta atrapalhando seus lábios. Ambos tinham o rosto recoberto de gesso. Houve noites em que chegaram ao refúgio e precisaram passar um pelo outro sem dar nenhum sinal, porque uma patrulha tinha acabado de dobrar a esquina ou um helicóptero estava sobrevoando o local. Mesmo que fosse menos perigoso, ainda seria difícil achar tempo para encontros. Winston trabalhava 60 horas por semana. E Julia ainda mais. Os dias livres variavam de acordo com a pressão do trabalho e nem sempre coincidiam. De todo modo, ela raramente dispunha de uma noite totalmente livre. Passava muito tempo participando de palestras e manifestações, distribuindo folhetos para a Liga Juvenil Antissexo, preparando faixas para a Semana do Ódio, fazendo coletas para as campanhas de poupança e atividades semelhantes. Compensava, ela dizia, era camuflagem. Se você seguisse as pequenas regras, podia quebrar as grandes. Ela inclusive convenceu Winston a sacrificar mais uma de suas noites, ao se inscrever para trabalhar por algumas horas na fábrica de munição. Um serviço voluntário prestado por membros dedicados do partido. Assim, uma noite por semana, Winston passava 4 horas em um tédio paralisante, juntando pedacinhos de metal. Provavelmente partes de fusíveis de bombas, em uma oficina mal iluminada, onde golpes de martelo se misturavam à música das teletelas. Quando os dois se encontraram na torre da igreja, os hiatos da conversa fragmentada foram preenchidos. Fazia uma tarde muito quente. O ar na pequena câmara quadrada acima dos sinos era abafado e parado, com um cheiro muito forte de fezes de pombos. Eles ficaram sentados por horas no chão sujo e cheio de gravetos, um ou outro se levantando de tempos em tempos para lançar uma espiada pelas fendas e se certificar de que ninguém se aproximava. Julia tinha 26 anos. Morava em um alojamento com outras 30 moças. Abre aspas. Sempre no meio daquela nhaca. Como eu odeio mulher, fecha aspas, ela disse entre parênteses. E trabalhava, como ele havia suposto, nas máquinas escrevedeiras de romances do departamento de ficção. Gostava do trabalho, que consistia principalmente no controle e na manutenção de um motor elétrico muito potente, porém complexo. Não era especialista, mas gostava de usar as mãos e se sentia à vontade com equipamentos. Era capaz de descrever todo o processo de composição de um romance, desde as orientações gerais emitidas pelo Comitê de Planejamento até os toques finais do esquadrão de reescrita. Mas não tinha interesse no produto final. Não, abre aspas, ligava muito para a leitura, fecha aspas, avisou. Livros eram apenas um item que precisava ser produzido, como geleia ou cadarços. Ela não tinha lembrança de nada anterior ao início dos anos 1960. E a única pessoa que conhecera e com quem havia falado com frequência sobre os dias anteriores à Revolução tinha sido um avô, que sumira quando Julia tinha 8 anos. Na escola, fora capitã do time de hóquei e conquistar o troféu de ginástica por 2 anos consecutivos. Foi líder de tropa nos Espiões e secretária de uma divisão da Liga Juvenil, antes de se juntar à Liga Juvenil Antissexo.
Demonstrara sempre um excelente temperamento. Havia até, se não infalível de boa reputação, sido escolhida para trabalhar na Supornô, a subseção do departamento de ficção que produzia pornografia barata para distribuição aos proletas. O lugar era chamado de Buraco Sujo, por quem trabalhava lá. Ali permanecera por 1 ano, ajudando a produzir folhetos em pacotes selados com títulos como Histórias de Espancamento e Uma Noite num Internato Feminino, a serem comprados furtivamente por jovens proletários que tinham a impressão de estar adquirindo algo ilegal. E como são esses livros? Perguntou Winston curioso. São péssimos. São forçados, na verdade. Eles só têm 6 argumentos, mas variam um pouco. Claro que eu só ficava nos caleidoscópios. Nunca estive no esquadrão de reescrita. Não sou uma literata, querido. Não o suficiente nem mesmo para isso. Ele soube com grande espanto que todos os trabalhadores na Supornô, exceto o chefe do departamento, eram moças. A teoria era que homens, cujos instintos sexuais eram menos controláveis do que os das mulheres, correriam um risco maior de serem corrompidos pela sujeira com que lidavam. Eles não gostam nem de ter mulheres casadas lá. As moças, supostamente, são bem puras. Bem, aqui está uma que não é. Ela teve o primeiro caso amoroso aos 16 anos, com um membro do partido que tinha 60, e mais tarde cometeu suicídio para evitar ser preso. Ele tinha um bom emprego, disse Júlia. Do contrário, teriam arrancado meu nome quando ele confessou. Desde então, teve vários outros. A vida que conhecia era bastante simples. Você queria se divertir. Eles, significando o partido, queriam impedir que você se divertisse. Você quebrava as regras como podia. Ela parecia considerar igualmente natural que eles quisessem roubar você de seus prazeres e que você quisesse evitar ser pego. Odiava o partido e dizia isso com as palavras mais cruas, mas não fazia críticas mais gerais, exceto no que se relacionava diretamente à sua vida. Não tinha interesse na doutrina do partido. Winston notou que ela nunca usava palavras em novo idioma, exceto as que faziam parte do cotidiano. Nunca ouvira falar da Irmandade e se recusava a acreditar que existisse. Qualquer tipo de revolta organizada contra o partido, sempre determinada a fracassar, parecia-lhe uma estupidez. A melhor coisa a fazer era quebrar as regras e continuar viva, apesar disso. Ele pensou vagamente quantas outras como ela existiriam na geração mais nova. Pessoas que haviam crescido no mundo da revolução, ignorando todo o resto, aceitando o partido como algo imutável, como o azul do céu, sem se revoltar contra sua autoridade, mas apenas desviando dela como um coelho que se esconde de um cão. Eles não cogitaram a possibilidade de se casar. Era remota demais para valer a reflexão. Nenhum comitê imaginável jamais aprovaria um casamento daqueles, mesmo que Catherine, a esposa de um Winston, pudesse de alguma forma ser tirada do caminho. Era uma impossibilidade até como devaneio. Como ela era, a sua esposa? Quis saber Júlia. Ela era... Você conhece a palavra bem pensar em novo idioma? Significando naturalmente ortodoxa, incapaz de ter um pensamento ruim? Não conheço a palavra, mas conheço esse tipo de gente, sem dúvida. Winston começou a lhe contar a história de sua vida de casado, mas curiosamente ela já parecia conhecer as partes principais. Descreveu-lhe quase como que se tivesse visto ou sentido o enrijecimento do corpo de Catherine quando ele a tocava, o modo como ela parecia empurrá-lo para longe, mesmo quando os braços o enlaçavam com força.
Com Julia, ele não tinha dificuldade de falar sobre essas coisas. Catherine, fosse como fosse, há muito tempo tinha deixado de ser uma lembrança dolorosa para se tornar apenas desagradável. Eu poderia ter ficado, se não fosse por uma coisa, ele disse, e contou sobre a pequena cerimônia frígida que Catherine o havia forçado a executar na mesma noite, todas as semanas. Ela detestava aquilo, mas nada a impedia de continuar fazendo. Chamava isso de... você não vai acreditar. Nosso dever para com o partido, respondeu Julia prontamente. Como sabe? Estive na escola também, querido. Conversas sobre sexo uma vez por mês a partir dos 16 anos. E no movimento jovem. Eles enfiam isso na sua cabeça por anos. Ouso dizer que funciona em muitos casos. Mas é claro que nunca se sabe. As pessoas são hipócritas. Ela começou a se estender sobre o assunto. Com Julia tudo se reduzia à própria sexualidade. Quando um aspecto da questão era abordado, era bem esperta. Ao contrário de Winston, havia captado o sentido profundo do puritanismo sexual do partido. Não era apenas que o instinto sexual criava um mundo próprio que ficava além do controle do partido, e, portanto, precisava ser destruído. O mais importante era que a privação de sexo levava à histeria, que era desejável porque podia ser transformada em força para lutar na guerra e em adoração ao líder. O modo como expôs isso foi: quando você faz amor, está gastando energia. E depois você fica feliz e não dá a menor bola para nada. Eles não admitem que você se sinta assim. Querem que você exploda de energia o tempo todo. Esse monte de marcha para cima e para baixo, e gritos e agitar de bandeiras, é só sexo que azedou. Se você está feliz consigo mesmo, por que vai se importar com o grande irmão e os planos trienais e os 2 minutos de ódio e todo o resto dessa maldita podridão? Aquilo era verdade, ele pensou. Havia uma conexão direta, íntima, entre a castidade e a ortodoxia política. Pois como se poderia obter o medo, o ódio e o fanatismo que o partido precisava que seus membros sentissem a não ser reprimindo algum instinto poderoso e depois usando-o como força motriz? O impulso sexual era perigoso para o partido, e o partido o usava a seu favor. Executava um truque parecido em relação ao instinto parental. A família não podia, de fato, ser dissolvida. Na verdade, as pessoas eram incentivadas a se manter próximas de seus filhos, quase como do modo antigo. As crianças, por outro lado, eram sistematicamente postas contra seus pais, ensinadas a espioná-los e a delatar seus desvios. A família tinha se tornado, com efeito, uma extensão da polícia do pensamento. Era um dispositivo por meio do qual toda pessoa estava cercada, noite e dia, por informantes que a conheciam muito de perto. De repente, seus pensamentos voltaram para Catherine, que sem a menor sombra de dúvida o teria denunciado para a polícia do pensamento, se não fosse tão burra para perceber a inortodoxia das opiniões do marido. Mas o que a trouxe à sua mente naquele momento foi o calor insuportável da tarde, que fazia o suor brotar em sua testa. Ele começou a contar a Júlia uma coisa acontecida, ou que falhara em acontecer, em outra tarde escaldante de verão, 11 anos antes. Fazia 3 ou 4 meses que estavam casados. Eles se perderam durante uma caminhada comunitária em algum lugar de Kent. Tinham ficado para trás do grupo apenas por uns poucos minutos, mas depois viraram no lugar errado e logo se viram próximos de uma pedreira de calcário. Era uma queda de 10 ou 20 metros, com pedregulhos no fundo. Não havia ninguém a quem pudessem perguntar o caminho.
Assim que percebeu que estavam perdidos, Catherine ficou muito incomodada. Ficar longe do grupo barulhento, mesmo que só por um momento, dava-lhe a sensação de estar fazendo coisa errada. Ela queria correr de volta pelo caminho que tinham percorrido e começar a procurar na direção oposta. Mas nesse momento Winston notou uns tufos de salicária crescendo nas fendas do precipício abaixo deles. Um tufo era de duas cores, magenta e vermelho escuro, e parecia vir da mesma raiz. Ele nunca vira nada parecido antes, e chamou Catherine para observar a novidade. Veja, Catherine, olhe para aquelas flores. A moita perto do fundo. Consegue ver que são de duas cores diferentes? Ela já havia se virado para partir, mas voltou por um instante, irritada. Até se inclinara sobre o precipício para ver o que o marido apontava. Um pouco atrás dela, Winston pôs a mão em sua cintura para lhe dar mais estabilidade. Nesse momento, se deu conta de quanto estavam completamente sozinhos. Não havia uma só criatura humana em parte alguma, nem uma folha se movendo, nem um passarinho acordado. Era um lugar daqueles. O perigo de haver um microfone escondido era quase nulo e mesmo que houvesse, só captaria sons. Era a hora mais quente e sonolenta da tarde. O sol abrasador os queimava e o suor pingava de seu rosto. E o pensamento lhe veio. Por que você não a empurrou? Disse Júlia. Eu teria empurrado. Sim, querida, você teria empurrado. Eu teria também, se fosse na época a pessoa que sou agora. Ou quem sabe não teria, não tenho certeza. Você se arrepende de não ter empurrado? Sim, depois de tudo eu me arrependo. Estavam sentados lado a lado no chão sujo. Ele a puxou mais para perto. A cabeça de Júlia se apoiava no ombro masculino. O cheiro agradável dos cabelos dela vencendo as fezes dos pombos. Era muito jovem. Ainda esperava algo da vida. Não entendia que empurrar uma pessoa inconveniente em um precipício não resolve nada. Na verdade, não teria feito diferença, ele disse. Então por que você lamenta não ter empurrado? Porque prefiro uma ação a uma omissão. Nesse jogo que estamos disputando, não temos como vencer. Algumas derrotas são melhores que outras, e só. Winston sentiu os ombros dela darem um sacolejo de discordância. Júlia sempre o contradizia quando o ouvia dizer coisas assim. Não aceitava como uma lei da natureza que o indivíduo fosse sempre derrotado. Por um lado, entendia a si mesma como condenada. Sabia que cedo ou tarde a polícia do pensamento iria prendê-la e matá-la. Mas, com outra parte da mente, acreditava ser de alguma forma possível construir um mundo secreto, no qual você poderia viver como quisesse. Você só precisava de sorte, esperteza e coragem. Ela não entendia que a felicidade não existia, que a única vitória repousava em um futuro muito distante, bem depois que você estivesse morto, e que a partir do momento em que declarasse guerra ao partido, era melhor você pensar em si mesmo como um cadáver. Nós somos os mortos, ele comentou. Nós não estamos mortos ainda, disse Júlia de maneira prosaica. Não fisicamente. 6 meses, 1 ano, talvez 5 é concebível. Eu tenho medo da morte. Você é jovem, então supostamente tem mais medo do que eu. Claro que devemos adiá-la tanto quanto possível, mas faz pouca diferença. Enquanto os seres humanos permanecerem humanos, morte e vida são a mesma coisa. Besteira. Com quem você preferiria dormir? Comigo ou com um esqueleto? Não gosta de estar vivo? Não gosta da sensação de isto sou eu, esta é a minha mão, esta é a minha perna, eu sou real, sólido, estou vivo. Não gosta disso?
Virou-se e pressionou o peito contra ele. Winston sentiu os seios maduros, mas firmes, através do macacão. O corpo bonito parecia despejar no dele um pouco da juventude e do vigor próprios. Sim, eu gosto disso, ele respondeu. Então pare com esse papo de morte. Agora, querido, ouça. Temos que marcar o próximo encontro. Podemos voltar àquele lugar no bosque. Já demos um intervalo longo bastante. Mas dessa vez você precisa ir por um caminho diferente. Já tenho tudo planejado. Você pega o trem. Olha, vou desenhar para você. E de seu jeito prático, ela formou um pequeno quadrado de poeira e, com um graveto tirado de um ninho de pombos, desenhou um mapa no chão. Esse é um audiobook por Eu Ouvi Aquele Livro. Nos acompanhe pelo YouTube e Instagram.